Brian, tudo bem? Tudo certo, e você? Pô, bom, prazer em conhecê-lo virtualmente. Obrigado por ter aceitado o convite. Para a gente é uma oportunidade legal para conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua história e dividir com a turma que acompanha a gente. Prazer é meu estar aí no podcast com vocês. Vamos compartilhar bastante coisa de viagem aí, fotografia e destinos, né? Bastante. É isso aí. Acho que não dá para começar esse bate-papo, pelo menos eu, muitos anos também, hoje menos do que eu era no passado. Eu comecei a fotografar em 2004, enfim, já fiz um monte de coisa, eu já faço menos. E hoje, quando eu olho pro teu Instagram, principalmente, como acho que a sua vitrine do trabalho, você tem uma característica bem peculiar, assim, tuas fotos têm uma... Pô, às vezes eu bato o olho e falo, pô, essa foto é do Brian. É muito legal você já ter conseguido criar essa coisa do pessoal perceber, né, você pelo seu estilo. Como é que é o teu processo criativo, Brian? Como é que você pensa na foto, tipo, você vai fazer um trabalho hoje, você já sai com a imagem mais ou menos pronta na tua cabeça, você é um cara que absorve mais o momento ali, fala, porra, tá passando aquele barco, vou colocar a garrafa do gin aqui, vou montar, ou vou fazer muito na pós. Fala um pouco pra turma aí. Cara, tem de tudo um pouco, na verdade, né? Tem trabalhos que, se é para o cliente, por exemplo, se é alguma coisa mais comercial, aí eu prefiro fazer uma coisa mais estruturada. Então, já saber mais ou menos o que eu preciso. Principalmente, vamos dizer, se tem modelo, se tem, sei lá, alguém que vai cuidar de maquiagem, que é um trabalho maior, envolve muita gente. Então, você tem que estar mais certeiro. Normalmente, quando é esse tipo de trabalho, eu acabo indo no lugar para fazer uma visita técnica antes e tal. Mas a maioria das fotos que você vê no meu Instagram hoje é no feeling mesmo, assim, não tem muito que seja tipo, vou lá e planejo aquela foto. É óbvio que às vezes eu tenho uma vontade de fazer uma foto específica e às vezes o tempo não colabora ou alguma coisa não colabora. Se eu consigo, se eu tenho tempo, eu acabo voltando no lugar. Mas eu vou muito pelo sentimento. Eu sou formado em psicologia, então eu acho que muito do que eu aprendi na faculdade eu tento levar no meu trabalho como fotógrafo. E, obviamente, hoje em dia também eu sou super a favor nessa parte de edição. Quando você fala aí, cara, tipo, bato o olho, eu consigo entender que já é uma foto do Brian. Isso não aconteceu da noite pro dia, óbvio, né? São anos e anos, tipo, treinando o meu olhar e treinando o estilo de fotografia e também a parte de edição. Eu não faço muito Photoshop nas fotos, tipo, eu não faço manipulação nesse Uhum. sentido. Assim, não vou dizer que eu não faço, mas assim, de 99% das fotos eu não faço. Mas se precisar fazer alguma coisa ou outra, tipo, não vejo um problema em fazer, mas não é muito o meu estilo. E a questão de edição das cores e deixar no tom que eu quero para ressaltar, vamos dizer, alguma coisa da imagem, isso sim eu faço bastante, sabe? Para deixar no estilo fotográfico que eu quero. E aí depende, quando é fotografia, vamos dizer, com retrato de pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, e aí se eu tô no lugar lá fotografando, eu sempre presto atenção em tudo que tá à minha volta e o que pode ser uma coisa que vai distrair a pessoa que vai ver a foto ou algo assim. Vejo muito a questão da iluminação, né? Que a iluminação na Uhum. fotografia é uma das questões mais importantes. E aí eu vou meio que direcionando tal, mas eu também gosto às vezes de pegar a espontaneidade da pessoa. Então é difícil eu falar exatamente como eu faço, mas às vezes eu prefiro pegar mais a espontaneidade do que aquela coisa posada, sabe? Não, Mas claro, se não, super entendo. se o, porque, por exemplo, para mim, né, o enquadramento, a composição da foto é super importante. Tipo, todos os elementos que estão ali, eles têm que meio que se combinar na imagem. Então, sempre dou uma olhadinha se tá tudo certo. Lógico, se tá limpo, se não tem muita distração, né? Tipo, que seja, enfim. Uhum, Ô, Brian, mas isso é interessante. Você acabou numa resposta pegando um monte de coisas já até que eu estava curioso. Quando a gente trabalha para uma marca, por exemplo, e acho que o pessoal tem muita curiosidade, pô, eu vi, você fez trabalhos Volkswagen, você tem umas empresas, pô, legais no portfólio. Muitas vezes trabalha uhum, com agência, a agência te entrega um briefing pronto, às vezes. Assim, lógico, você pode construir com ela, mas por exemplo, eu já tive situações que eu saio quase com a foto pronta. Ó, a gente quer esse ângulo, cara, com essa, tem que ter um headspace aqui para a gente colocar um texto e tem que ter. Isso às vezes bate um pouco de frente com um cara que, pô, que nem você falou, eu sou mais sensível, pô, tem uma formação mais humana, que eu gosto de sentir as pessoas, sentir o local. Em algum momento você sentiu, pô, eu queria ter mais liberdade criativa nesse job aqui? Ou
você sempre conseguiu conciliar bem isso? Olha, assim, vou dar o exemplo da Volkswagen, por exemplo, né? Que eu faço vários trabalhos deles e quando chega para mim, não chega exatamente que, tipo, eles querem a imagem quadrada daquele jeito, mas eles passam um briefing, óbvio, tipo, do que seria interessante e tudo mais, a gente discute muito isso, mas a gente pega muito os detalhes das fotos. Então, por exemplo, quero um detalhe da logo frontal, ou quero a parte traseira do carro, tipo, quero 3 fotos que representem o volante. E aí, em cima disso, eu tô livre para criar conforme eu quero. E no caso deles é muito legal porque eles envolvem muito as pessoas também. Então, o carro às vezes não precisa estar em primeiro plano, então, tipo, você pode meio que criar Exato. aquilo. E com outros clientes é óbvio que às vezes tem que tomar algum outro cuidado, que tipo, não pode estar o elemento na imagem, por exemplo, sei lá, se é bebida alcoólica, por exemplo, você não pode tipo, ter carro, não pode ter alguns fatores. Então você Uhum. fica um pouco mais fechado naquele briefing. Acho que Mas sempre a principalmente no galera primeiro job, abre né? assim. Acho que principalmente no Sim, primeiro job, né? O cara fica meio inseguro. Depois que o cara vê que o teu serviço, pô, você tem um olhar que tudo, aí o cara fica mais tranquilo, fica muito mais fácil depois, né? sim. O ruim, assim, às vezes é quando chega para mim um estilo e às vezes, tipo, isso com, sei lá, com outros clientes, que eles querem X e aí depois faço todas as fotos no estilo que eles querem e aí pedem, tipo, chegou errado para mim, eles queriam Y, entendeu? Já E, vivi umas e situações aí, assim, é triste. porque se, cara, se dedica, vai lá, entrega exatamente como que era para ser e na O, verdade não, o que eu não era o fico que queriam. puto, às vezes, o que eu fico puto é que já teve umas situações assim, tipo, cara, fazendo pré. Pô, empresa de automóvel também, a gente teve uma situação, cara, e senta, vamos fazer briefing, puta, senta com a agência, aquela puta, um monte de gente. Não, cara, cria o que vocês quiserem, é um vídeo, faz, cara, pode pôr a autoral, aí você vai lá, você desenha o roteiro todo, contrata todo mundo, vai, produz, fica uma semana lá no campo, uma semana editando, não sei o que, entrega o cara. Não, não, mas, pô, tinha que ter feito um mapa. Não, mas, porra, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter. Caralho, então por que você não mandou? Você não pediu, eu tinha enquadrado essas peças Sim, todas. E aí o cara começa a total. desmontar teu projeto. Isso para foto ainda. Aí quando você entrega o vídeo ficou completamente desconfigurado. Sei lá. É a vida, né? É, Segue a vida, mas. envolve muita. Normalmente esses projetos assim envolvem muita gente e tal, mas para mim é uma das coisas que eu mais amo fazer, sabe? Tipo, óbvio que essa questão da fotografia de viagem para mim sempre foi a minha primeira paixão, sabe? Viajar ao mundo e fotografar, e foi aonde eu realmente evoluí como fotógrafo. Mas hoje o desafio que envolve a fotografia comercial e o alcance que essas fotos têm, então, por exemplo, esses da Volkswagen, tipo, é a América Latina inteira que está alcançando. Tipo, para mim é tipo, uma pressão psicológica muito boa, assim, sabe? É um desafio que, cara, eu quero dar o meu sangue, vou, tipo, mostrar o melhor que eu consigo, sabe? Tentar me E você tem superar em conseguido, cada. pô. As tuas fotos. Eu vi uma foto sua em cima de um Jetta, que você fez uma longa Ah, valeu. exposição. Então você Sim. pega as luzes passando, pô, mas aí, acho que você fez uma mescla ali, porque as estrelas não estão marcadas, ou talvez, sei lá, não tá tão longa a exposição assim, tipo, porra, Não legal, tá tão longa. criativo. É, Uhum. criativo, acho legal pra caramba. E você retratou o carro de uma forma que não tô acostumado a ver. Geralmente o carro vem, puta, com aquele nível de detalhe preciso. Você pega o cara, o Uhum. retocador, o cara retoca, meu, layer por layer, tudo. Você chegou lá assim, tá aqui o carro, cara, experiência local. Eu tava vendo, Sim. eu tava vendo teu feed, eu fui lá, você tem 1.800 posts, eu fui lá no começo, né? Eu dei uma, puta, fiquei um tempão, cara, rodando o scroll no computador. E é muito perceptível, né, cara, a tua mudança principalmente na questão da edição. O olho também, eu acho que teve evolução de equipamento, mas sei lá, tem mais pessoa fazia muita foto com HDR, talvez acho que era moda naquela Tô- época, é, tudo carregado, contrastado. Depois teve uma época que você começou você saturava um pouco mais as fotos, tipo, usando muita é, cor. E aí, interessantemente, 2016, setembro de 2016, aconteceu alguma coisa. As tuas fotos de agosto de 2016, elas são, cara, extremamente saturadas. Começo de outubro, pum! Cara, a paleta fica muito mais equilibrada, você já começa a trabalhar, cara, o tratamento de cores muda. Foi troca de equipamento? Foi alguma viagem ali que você resolveu cara, eu acho mudar? que foi O que uma viagem, aconteceu se eu não ali, me cara? engano, se eu Botsuana, não sei me lá onde você engano, tava ali na África. foi
Então, foi bem aí, ó. Eu fui antes, eu tava no Canadá, e eu tava num lugar, tipo, Isso, maravilhoso, do Canadá, que é as Lake Rocky Mohane, Mountains essas lá. porra lá nas mountains que tá Isso, colorido, é verdade. Lá tá oversaturado. é. E depois, pum, eu falei, cara, aí dali pra frente, cara, você foi, puta, cada vez melhor. Eu falei, caralho, que evolução legal. Essa aí, então é engraçado, é que essa viagem do Canadá era para buscar minha sobrinha lá, ela estava fazendo intercâmbio e tal, e eu ia buscar ela pra gente fazer a viagem de carro. Enfim, acabou que ela acabou voltando antes do Canadá e eu fiquei sozinho com o carro. E aí eu não tinha grana na época para pegar o hotel ou o carro, tinha que escolher. Acabei pegando o É, carro, justo. foi só no perrengue, assim, tipo, acho que foi uns 14 dias viajando, tipo, mais de 5.000 quilômetros de carro pelo Canadá e passando nesses lugares, dormia no carro, tomava banho em posto de gasolina, e engraçado que, tipo, tava em lugar muito foda, assim, muito maravilhoso. Tipo, aquelas montanhas, fazendo trilha e fazendo tudo. Mas eu tava insatisfeito com o meu trabalho, sabe? Tipo, eu sentia, cara, eu preciso melhorar. Tipo, eu preciso mudar. Tem alguma coisa, tipo, sabe? Precisa dar essa evolução, dar esse próximo passo. E aí depois eu tava indo pra Botsuana, pra Zâmbia, e aí eu ia fazer uma viagem de caminhão e acampando também por esses países. E aí tinha mais algum país agora que eu não lembro, acho que era Namíbia também. Uhum, uhum, E cara, aí eu comecei a estudar um pouco mais de edição, assim, porque tudo que, assim, na verdade, muita coisa que eu aprendi foi na prática. Eu acho que para todo fotógrafo, assim, quanto mais você praticar, mais você vai evoluir. Tem uhum. as questões teóricas que você acha que você pode aprender, mas sempre praticando para você evoluir. E aí nessa viagem eu falei, cara, eu vou tentar me dedicar mais na parte da edição. Porque eu tava realmente, tipo, eu não sabia que tava me incomodando, tipo, de início, assim, depois eu comecei a perceber que realmente era essa questão da edição. E daí eu comecei a colocar melhor, assim, o estilo de edição. E é legal, acho que faz parte da minha trajetória, tipo, esse início aí. Por isso que eu nunca, tipo, deletei nada, tipo, do Instagram. Acho que, tipo, é isso, sabe? Não aconteceu do dia pra noite. Em 2016 eu comecei essa parte de edição e tal. E aí depois fui evoluindo. Hoje eu brinco muito mais também, tipo, não necessariamente eu deixo tudo no mesmo estilo, mas eu gosto sim de manipular, tipo, as imagens, deixar no estilo que eu acho que fica mais agradável, sei lá. Não, e tá super. E eu acho muito legal Aham. porque eu vejo Valeu. Is This Real, às vezes eu olho a foto tipo, como se fosse uma provocação, tipo, isso é real? Eu não sei se isso foi É. a, se isso Sim, foi a essa foi a sua. ideia. Mas hoje você entrega isso de uma forma muito, muito clara. Eu acho, porra, que se usar de equipamento, só para a gente finalizar essa parte de fotografia, que eu sei, primeiro que, só para você entender, eu, em 2004, eu morei na Austrália, eu comecei a filmar a galera surfando, aí eu comecei a vender, eu já gostava de fotografar, aí eu comecei a me envolver com fotografia, em 2007 comprei a primeira DSLR, cara, eu fiz uma porrada de matéria para um monte de revista no Brasil, isso trabalhando, e eu trabalhava em banco e pegava férias, fotografava surf, dentro d'água. 2013, quando a gente largou para dar a volta ao mundo, aí eu entrei de cabeça. Puta, cara, eu fui com muito equipamento, já tinha feito um monte de curso. Eu cheguei a estudar 2 anos em Nova York fotografia. Que massa, E cara. então, assim, a parte técnica, eu tenho muita coisa que eu já nem uso. Eu fiz muita foto para Uhum, banco de imagem, então, sei lá, tem acho que 10 mil fotos no Shutterstock, tem 10 mil no uhum. Cat, tem muito. E hoje eu não consigo tanto, porque, sei lá, mudou um pouco. Acho que eu comecei a virar mais empresário dentro do projeto e eu sinto falta de fotografar também. Então, quando eu vejo as tuas fotos, eu, Sim, caralho, gastar mais. Sabe aquela história? O cara começa como chefe de cozinha, aí ele monta um restaurante e no final da história ele quase não cozinha mais, tá ligado? Ele fica só sim, tocando. total. E às vezes Aham. eu olho e falo, porra, meu, eu tenho aqui, eu vendi tudo. Eu tinha uma Canon 600mm fixa que eu levei para a África, cara. Puta, era uma delícia de Caramba. fotografar. Extensor, fotografei de 5D, muito tempo na minha vida. 70-200, 50, tudo 2.8, tudo. Vendi tudo, comprei uma Sony A7R3 e só tô com ela, com uma 24-105 Massa. e viajo só com ela, levinha. Uhum. Como é que tá seu equipamento hoje? Você consegue conciliar Cara, viajar leve ou você vai com 200 coisas hoje já? não, assim, acho que de início, assim, porque acho que isso também é uma questão que o pessoal fala muito, sabe? E as pessoas acho que acabam até sofrendo demais por conta de equipamento, porque é tudo muito caro, tá? E para mim, para eu conquistar tudo que eu tenho hoje, demorou também. Tipo, de início eu comecei com uma Sonyzinha e duas lentes, assim, mas era uma APS e eu nem sabia mexer direito na câmera. Foi quando eu fui para o Sudeste Asiático em 2012. Foi quando eu comecei realmente na fotografia, mas era só um hobby, assim.
Uhum. E depois eu mudei para uma da Nikon por um tempo, assim, mas só uma lente, porque eu não tinha mais grana para ter outra. E aí eu mudei para a Sony por questão de peso, assim. E aí na época eu nem lembro qual Sony que eu tava, mas acho que a Sony A7R2, se eu não me engano. Já era mirrorless. E Já era. daí eu já fui para mirrorless, porque é por questão de peso. Tipo, no início da minha Porra. carreira eu era muito, tipo, mochileiro, assim, sabe? Eu fui, sei lá, de Curitiba até Patagônia pegando carona sem dinheiro. Tipo, eu fazia uns rolês bem roots, assim, no começo, sabe? E, e aí eu falei, tem que tentar ir o mais leve possível, né, de equipamento. E aí depois eu fui comprando uma lente ou outra. Hoje, o que eu tenho de equipamento? Tenho uma Sony A7 III, que era a minha câmera principal. E agora eu comprei numa viagem, eu fui para os Estados Unidos agora, e eu comprei a Sony A7R4. E aí Top, acabei nem hein? usei ela ainda, tipo, mas o foco dela é maior para fotografia em fine art, que é um mercado que eu tô querendo entrar, já tô estruturando tudo, que realmente é onde dá um prazer maior também de poder estar compartilhando meu trabalho e colocando na casa das pessoas e tudo mais. E aí de equipamento de lente, eu tenho uma 20mm 1.4, que é uma lente grande, mas ela, por ser clara, é legal para fazer umas fotos noturnas se precisar, e eu acho que ela tem um grande angular suficiente ali para pegar as imagens. E aí eu gosto muito da 35mm 1.4 fixa. Para mim, a nitidez da lente é surreal, O que vídeo é eu uso muito bom. bastante essa aí. E aí eu tenho a 2470, mas eu uso bem pouco. É engraçado porque a 2470 2.8 é a lente preferida, assim, de muito fotógrafo, sabe? Tipo, a Eu galera vivi curte muito muito, assim. tempo. A minha última É que lente ela da é Canon eu flexível, né? vivia com Tipo, ela, com a 2470 2.8 e tocava assim. sim, mas não é, assim, eu gosto, mas é que não se compara com a nitidez, por exemplo, da 35mm 1.4. E aí, recentemente, acho que no meio desse ano, eu comprei uma 85mm 1.4 também, que é massa. E eu tava querendo fazer há muito tempo essa lente, mas também, de novo, eu gosto das lentes fixas por causa da nitidez delas, sabe? É um pouco mais chato pelo fato de você ter que ficar sempre trocando de lente e tudo mais. E além dela, eu ainda tenho a 70-200 2.8 que eu quero me desfazer, eu acho, porque eu peguei a 100-400, que é uma outra lá que eu acho que era melhor. Porque a 70-200 ela é 2.8, ela é muito pesada, assim, sabe? E aí eu acabei Tem pegando muito essa vidro, é. 100-400. É, Mas, ô, Brian, sabe que. Desculpa te interromper, mas foi interessante isso. Eu tenho conversado com alguns fotógrafos aí off por fora. Tenho visto muita gente usando lente fixa, por exemplo, 85mm, que não é uma lente comum, mas que ela acaba não, te dando. Ela acaba também criando uma identidade sua, né? Quando você usa uma lente fixa. Porque você falou, a 2470, por ela ser tão flexível, você acaba às vezes ficando com um olho um pouco mais comum, sei lá. Porque você se Uhum, adapta, você acaba usando o zoom para se adaptar um pouco. Quando você está com uma lente fixa, sim, você é obrigado a construir a composição completa, né? E acaba, acho que também te sim. entregando uma coisa mais autoral, talvez. Faz sentido? Para mim, eu concordo, tipo, bastante. Ela é mais desafiadora um pouco nesse sentido, né? Porque você tem que pensar ali e muitas vezes aquela lente talvez não funcione para a ocasião que você tá, sei lá. Tipo, ela é boa para retrato, para algumas questões assim, mas você tem que pensar um pouco mais. E você tem que também, né, estruturar ali a imagem. Mas eu acho que acaba dando essa tua identidade também, ajuda um pouco mais para mostrar. Mas para ser bem sincero, no meu Instagram até nem tem muito ainda da 85. Mas é uma lente que sempre eu tô testandinho, usandinho. Ô, Brian, você falou para mim que você é formado em psicologia. Você é de Curitiba? Você estudou aí, Sou cresceu de. aí? Na verdade, eu nasci no interior do Paraná, em Carambeí. E até tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês fizeram a volta ao mundo, vocês fizeram uma exposição aqui em Curitiba ou não? No shopping ou Não, eu acho que quem fez a não? exposição aí foi o Roya Quem que foi? Michele. Deve ser o Roya Michele, que foi no Ah, convento. sim, sim. Eu Sim, fiz sim, aí sim. em Curitiba, eu fiz muita coisa em Batel, no Batel, mas no Mercury, ali no Entendi. Mercury Batel, que fiz várias palestras Uhum, aí, mas eu não. E eu acho que a exposição foi o Roya Michele. Até falei com ele, entendi. entrevistamos ele semana passada. Um Ah, legal. casal muito simpático. Então, e aí eu nasci em Carambeí, que é no interior,
E aí, com 14 anos, eu fui fazer intercâmbio, fui morar nos Estados Unidos um ano. Depois, quando eu voltei, já comecei a morar em Curitiba. E aí, comecei a fazer faculdade de psicologia aqui e estava super feliz com a faculdade, com o curso e tal. Mas aí, durante o curso, eu acabei fazendo alguns outros intercâmbios. Eu fui morar num campo de refugiados na Hungria por 3 meses para fazer essa questão mais de psicologia. Infelizmente, na época, eu não manjava nada de fotografia, nem levei câmera, eu acho, nem nada, porque teria sido uma baita oportunidade de poder retratar aquelas É. pessoas no cotidiano delas ali no campo de Como você vai refugiados. parar lá, Brian? Como você vai parar na Hungria, num campo de refugiados? Tipo assim, da onde veio? Tipo, você abriu um e-mail? Então, Tipo, alguém te não, foi convidou? assim, eu sempre gostei muito de intercâmbio, então eu tinha ido para os Estados Unidos, daí depois eu voltei, fiquei mais 4 meses nos Estados Unidos trabalhando no Universal Studios. Só que eu queria alguma coisa diferente, só que eu não sabia como conseguir essa experiência diferente. Na época não tinha tanta informação de como que se podia fazer trabalho voluntário fora, essas coisas assim. Uhum. E aí, por indicação de alguém, eu não lembro agora exatamente quem, eles me indicaram a ISEC, eu não sei se você conhece. Conheço, claro. Então, a ISEC é uma organização mundial que eles promovem esses tipo, trabalhos voluntários e ajudam a desenvolver a liderança dos jovens e tal. E eu me apliquei e me apliquei para vagas no mundo inteiro, todas de trabalho voluntário. Assim. Então, se eu não me engano, era para eu ter ido pro Paquistão ou acho que era o Paquistão na época. E aí meus pais não estavam muito, tipo, é, não que não estavam felizes, mas eles não estavam confortáveis em me deixar passar 4 meses no Paquistão na época. Daí eu falei, cara, eu não vou por respeito a eles, eles vão ficar preocupados, tipo. E aí acabou que eu consegui essa vaga num campo de refugiados na Hungria, assim, eu achei que era muito minha cara também, tiveram pessoas de diversos países, tipo, tinha muito conflito dentro do campo de refugiados por questões culturais, religiosas e tudo mais, e poder ter vivenciado isso, ficado mais próximo de pessoas de diversas culturas foi uma coisa que enriqueceu muito para mim, assim, pessoalmente. Que ano que é isso, Brian? Isso foi, sei lá, se foi, é que eu sou péssimo com datas, mas Não, eu é acho que só foi em pra... 2009, talvez, alguma coisa assim. Eu estava Porque, no segundo ano da faculdade. de alguma forma, você foi parar em 2012 no Sudeste Asiático, é isso? Se eu entendi Isso, a daí depois cronologia? 2009, acho que deve ser 2009, 2010, eu não lembro exatamente. Foi bem quando eu comecei o Instagram. E seguir a psicologia, aí você se formou, sei lá, 2011, 12, você pensava em atuar na psicologia, atender, sei lá, qual que Até era o a época plano? que eu, até a época que eu fui para a Alemanha, sim. Tipo, porque para a Alemanha, então eu voltei desse intercâmbio do campo de refugiados, voltei para o Brasil. E aí falei, mais para frente faço outro intercâmbio. Só que nisso eu comecei a trabalhar numa multinacional aqui no Brasil na área de RH, que era uma área que eu gostava muito. E aí meu setor acabou que ia mudar para São Paulo. Eu recebi um convite de ir efetivado para São Paulo com a empresa, ou eu tentava pela ISEC fazer um intercâmbio corporativo, que aí eu ganharia salário e trabalharia na minha área de RH fora do Brasil. E aí acabou que eu consegui uma vaga na Alemanha. Eu trabalhei lá tipo quase um ano e meio numa consultoria de RH para ajudar a trazer essa consultoria para o Brasil. Tipo, foi um trabalho bem massa. Só que chegou no final desse intercâmbio, eu falei, cara, eu preciso, sei lá, viver outra experiência na minha vida antes de voltar para a faculdade e tal, porque eu tinha trancado a faculdade nesse período. E aí eu sabia que no Sudeste Asiático era super barato de viajar, era seguro, e eu falei, cara, vou para lá. E eu tinha 3 meses antes de começar a minha faculdade de novo, então isso era novembro e eu tinha que estar de volta no Brasil em fevereiro. E aí acho que no final de novembro, início de dezembro, eu já fui para o Sudeste Asiático e fui sem nada, assim. Fui com uma mochila nas costas, não tinha calça jeans, tipo, tinha o tênis que estava no pé, o chinelo, sem roteiro nenhum, quase. Tipo, eu tinha uma noção, assim, de lugares, países que eu queria visitar, mas eu fui meio tipo, vou sentir o que que é e se eu gostar do lugar eu fico, se eu não gostar eu saio, vou viver essa experiência sem muito roteiro. E aí, cara, foi aí que entrou a fotografia e todo dia na viagem, por eu estar sozinho, sei lá, eu comecei a fotografar e conversava com as pessoas e todo dia tentava tirar foto melhor e foi indo, assim, até que, tipo, passei por 8 países, tipo, teve Mianmar, por exemplo, quando eu fui para o Sudeste Asiático, eu nem sabia da existência. Tipo, quando eu cheguei na Indonésia, alguém comentou, falou assim,
Se você for para lá, você vai pirar, você vai amar o povo, você vai amar tudo. E acabou que eu fui para lá também. E E você foi nesses amou? três Você achou meses, legal pra basicamente, caralho? que, cara, é um dos meus países preferidos, assim. Eu, Bagan, Mandalay, não é? Aquela cidade. Bagan, eu tenho tatuado uma foto minha dessa época na perna, assim, parte da minha tatuagem. A minha tatuagem, ela tem vários significados na perna. E a parte de cima, ela representa Bagan, uma foto que eu tirei lá, e tudo que eu vivi nessa experiência do Sudeste Asiático, assim. Foi em 2012 isso? 2012 para 2013. Se você pensar, E aí, 2012 estava abrindo, né? Acho que Mianmar fazia pouco tempo que isso, tinha tinha acabado de voltado o abrir, turismo, aham, né? isso. Porra, animal. Foi, Assim, assim, chegar pra lá mim, e galera, meu, era foi muito bizarro, visceral, né? porque pra mim, se eu não me engano, eu passei uns 15, 20 dias lá. E assim, no meu aniversário, eu fiz um trekking, acho que eram 3, 4 dias, que eu nem lembro o nome da cidade que começava, mas ele terminava em Inner Lake, que é uma região mais famosa lá. E aí dormi, tipo, no meu aniversário num estábulo de búfalo, sabe? Passando pelas comunidades, assim, todo mundo olhava, tipo, assustado, assim, porque eles não estavam acostumados com o turismo, sabe? Tipo, com pessoas de fora do país. E aí as crianças super, super receptivas, o povo lá é muito caloroso, assim. Isso foi meio transcendental para você, assim, tipo, essa viagem para o Sudeste Asiático, essa experiência que você falou, né? Pô, passei meu aniversário, você frisou bem, meu aniversário dormindo com os búfalos e num país que eu não sabia que existia. Cara, as pessoas lembram, elas pintam os rostos, lembra que ela pinta o rosto com umas Sei. bolas e elas Ah, devem olhar para você e falar assim: por que que esse cara é assim? E você olhar para ela, por que que você pinta o rosto? Tinha um pouco dessa. Aquilo ali meio que é um clique na tua vida, assim, de você falar, cara, psicologia é do caralho, mas é outra coisa que eu quero, ou ainda não tinha acontecido isso? não, acho que ali foi uma das situações. Eu não lembro exatamente quando que foi, mas Claro. acho que foi na viagem como um todo, assim, que eu vi que quando eu comecei essa viagem, a minha ideia era ter um blog de viagem. Acho que é meio que comum, assim, né, das pessoas que querem viajar por muito tempo para, tipo, querer divulgar a viagem, divulgar o destino e tudo mais. Só que eu percebi, sei lá, na terceira semana que, tipo, eu não gostava de escrever, tipo, eu não gostava de explicar exatamente o que eu estava fazendo na viagem, tipo, colocar preço de tudo e tudo mais. E aí eu gostava era de fotografar, tipo, isso que eu tinha o maior tesão, assim mesmo, em fazer. E aí, nesses 3 meses, eu só fotografei e, assim, sem aprender nada, sem estudar nada, e fui só tentando, assim, eu tirei muita foto nessa época. E até, infelizmente, eu perdi essas fotos em HD, tipo, Porra. o HD deu pau e tal, e aí eu fiquei só com algumas dessas imagens, assim, sabe? Tipo, sei lá, em baixa qualidade e tal. Mas foi minha grande escola, eu acho, da vida, assim, de fotografia, foi lá, porque, tipo, foram 3 meses sem parar fotografando e tentando sempre evoluir. E aí, quando eu terminei a viagem, eu já sabia que eu queria tentar trabalhar com isso. Mas era um sonho muito distante também, né? Tipo, imagina, eu era um mero mortal ali que comecei na fotografia e não, tipo, meu Instagram é tipo super pequeno, era só para meus amigos. E aí eu comecei a estudar. Quando eu voltei para cá, obviamente eu decidi terminar a faculdade, porque faltava, sei lá, um ano e meio, não sei. Falei, vou terminar, porque, tipo, né, era uma faculdade particular, então, tipo, vou ter meu diploma, acho que vai ser legal, Uhum. mas eu já sabia que eu não queria seguir com aquilo naquele momento da minha vida. Tipo, eu tinha a sensação de que a psicologia é muito legal, é uma coisa que me dá tipo, um tesão também, eu acho muito interessante, mas não era para aquela questão, tipo, do momento do que eu estava vivendo, não era o que eu queria de propósito de vida. E aí eu comecei a estudar fotografia, e aí fui meio que fazendo de tudo no começo, assim. Eu já sabia que eu queria fazer com viagem, que eu queria explorar, tipo, destinos, queria me aventurar pelo mundo, só que eu não tinha dinheiro, e, e aí por isso que eu tenho as primeiras viagens, eu digo, né, que foi muito no estilo mochilão, porque era mais em conta e também eu conseguia tirar melhor proveito da viagem, assim, conhecer mais as pessoas e tudo mais. Aonde que vira, sei lá, né? Talvez você falou, não tem momentos exatos, né? Mas onde você percebe, talvez olhando em retrospecto, que você falou, cara, dá para tocar o barco nisso, assim, tipo, quando a gente, por exemplo, a gente quando acabou a volta ao mundo,
a gente volta ao Brasil, puta, aí, cara, chamaram a gente para ir na Globo, aí começamos a vender livro, aí faz não sei o quê, aí uma marca fala, caraca, dá para explorar isso, assim, ali foi um momento muito claro pra gente. Tem alguma coisa para você que você fala, porra, 2012 eu falou, voltei, fiz um ano de psicologia, dei uma estudada, aonde que você fala, porra, acho que agora vai. Sim. Então, quando eu voltei, aí eu comecei a tentar, tipo, trabalhos aleatórios, assim, fazendo, tipo, ensaios, fotografia de comida, coisas, tipo, o que tivesse eu vinha, fazia. E eu acho que quando eu senti que realmente ia dar certo, foi quando as primeiras viagens começaram a aparecer na forma de permuta, né? Que era tipo, eu te levo para o Marrocos e você me entrega fotos e divulga que você tá comigo no E como, Marrocos. como chegou isso para você, Brian? Tipo assim, você meio que estruturou, entrou em contato com alguns hotéis, até o pessoal tem curiosidade, ou chegaram até Uhum. você e falaram, ó, se você quiser vir em Marrocos, eu tenho uma agência aqui, eu queria fazer uma parceria, tipo, da onde veio isso? Então, não sei se você conhece o Flávio, que da época que tinha o blog Mochilando. Flávio Antunes? Então, o Flávio é um Dicas de brother viagem, meu. não é? Agora virou, né, dicas de viagem, mas na época era Uhum. blog Mochilando. E acho que eles me postavam muito pelo fato de eu estar fazendo esse mochilão na época no Sudeste Asiático, e quando eu voltei, a gente começou meio que a conversar, saiu para tomar uma cerveja, tal, e acabou que uma das oportunidades ou mais até, tipo, foi ele que fez a ponte, assim, que ele que Ele é muito me gente super fina, me né? Eu ajudou gosto muito dele. muito. Sim, tipo, nossa, ele tipo super confiou no meu trabalho e me deu as primeiras oportunidades, assim, sabe? E óbvio que no começo eu era totalmente perdido no sentido de como eu vou sobreviver de fotografia, sabe? Eu tive muita dificuldade, na verdade, para entender como que eu poderia ganhar dinheiro com isso, assim. E hoje eu tenho bem claro como é, assim, mas basicamente eu criei diversos tipos de produtos, né? Mas você tá Então, virando um empresário, né? Eu digo assim, você tá com a tipo, agência, você falou, porra, vou explorar agora a parte de fine art, que também acaba sendo, né, a parte de produção, tem a parte de fan trip, de viagem, tem a parte de produção de conteúdo, tipo, é assim, é isso que você percebe? Tá evoluindo para esse caminho? o que a minha ideia é sempre tipo ter diversas fontes de renda, né? Não ficar em uma só. Então, por exemplo, eu não quero ficar só dependendo de public post no Instagram. E nem é o que me mais, tipo, óbvio que a gente tem que fazer e é importante e tudo mais, mas eu acabo, tipo, ter uma ansiedade de, tipo, não entreguei o suficiente para o cliente, tipo, de alcance ou coisas assim, e eu não quero ter esse sentimento para minha vida, assim, sabe? De ficar só dependendo de publicidade. Eu acho muito mais legal eu trabalhar com, vamos dizer, a fotografia publicitária, comercial, que só depende de mim, que eu vou lá e entrego aquele serviço para o cliente e eu confio muito no meu trabalho e eu sei que eu vou conseguir entregar uma coisa legal, do que ficar só dependendo de redes sociais. E aí eu fui criando essas fontes, assim. Então, por exemplo, as expedições. Tipo, tem expedição para a Índia, pro Egito, aqui para o Brasil. Sempre experiências bem diferenciadas, onde eu levo as pessoas para vivenciar coisas, tipo, intensas e diferentes, assim, normalmente da realidade das pessoas. E Isso é aí uma coisa que você tem essa gosta, questão Brian? também do. Você tá gostando disso? Eu vi que você já fez, já saíram algumas expedições, né? Você já guiou algumas. Já. Tipo, é uma coisa que você gosta também de estar com as pessoas e ali, você falou, pô, tem um workshop de fotografia, dá umas dicas. É uma coisa divertida para você, assim? Porque não é uma coisa é você viajar sozinho pelo Sudeste Asiático com a tua câmera, cara, pá, tirando foto. Outra coisa é você tá com 10 pessoas, aí o cara vem, ô Brian, o ISO tá legal, eu não sei o que tá bom. Ô Brian, eu não tô conseguindo pedir aqui a comida no hotel. Ô Brian, meu chuveiro tá frio. Sim. Tipo, Na verdade, eu gosto bastante, assim, pelo fato de proporcionar as experiências para as pessoas. E por ter me formado, acho que em psicologia, eu acho que normalmente eu consigo lidar bem com as pessoas de um modo geral. Mas, assim, hoje em dia não vou em todas as viagens. Então, por exemplo, agora do Ano Novo, a gente tem uma viagem que é para Alter do Chão, onde todo mundo dorme em rede, dorme num barco e vai passando pelos vilarejos, tem festa e tal. E eu já fui no ano passado. Então, tipo, esse ano eu vou tirar um ano off para dar uma descansada. E aí eu coloco alguém que eu confie no meu lugar, e tipo, teu para eu público também super não entende precisar. isso? O teu público não espera que Entende? você Aham. esteja ou o cara confia na tua experiência só de ter feito aquilo e Não, eu acho que também tem muita questão de indicação da pessoa falar que, tipo, eu fui e gostei, confia.
É óbvio que eu acho que as pessoas têm uma vontade maior do fato de eu estar indo, né, na viagem, porque aí, sei lá, tem as fotos, tem outras Uhum. experiências, tem essa troca maior. Mas, tipo, a empresa acho que ela cresceu no sentido de que eu não quero ficar precisando ir em todas as viagens, sabe? É, senão é impossível Mas escalar, muita né? gente acaba não indo na viagem porque eu não vou, por exemplo. Então, tipo, no e-mail inicial, tipo, a galera já manda, ah, o Brian vai estar na viagem. Tipo, É, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto ficar refém de você ter que ir, mas é natural. Aí você vai para crescer a empresa, alguns grupos vão acabar, algumas pessoas vão deixar de ir, outras vão aceitar e no longo prazo eu acho que é. isso acaba sendo maior. E a hora que todo mundo começa a voltar e falar, porra, a experiência lá em Alter do Chão foi do caralho, porra, não sei o quê, isso vai transcender você e vai funcionar igual, eu acho. Uhum. O... Você falou, né, uma coisa, pô, você mencionou umas duas ou três vezes, pô, no começo eu fiz uns mochilões bem roots, aí não sei o que, quando eu fui pra, você usou essa palavra, bem roots, de ser uma coisa bem, cara, falou, não tinha nem, tava com uma calça, um chinelo, tipo, hoje mudou teu perfil, assim, tipo, você consegue fazer umas viagens bem legais, tipo, se você tivesse que escolher, você prefere ficar num puto hotel, ou tem dia que você prefere ficar num puto hotel e tem dia que você prefere dormir na rede, tipo, você é É, meio qualquer híbrido? coisa, na verdade, assim, é isso, tipo, eu acho que cada viagem, cada experiência é única, sabe? Então tem muita viagem que eu ainda faço no estilo, tipo, perrengue ou, sei lá, acampamento e coisas nesse sentido, que eu acho que são as mais enriquecedoras, mas por conta de trabalho e agenda, às vezes muitas viagens não são, tipo, no esquema mais roots, assim, sabe? Mas nesse sentido, assim. Mas sempre que dá, pelo menos, sei lá, uma vez no ano, eu quero fazer tipo, uma viagem mais tipo, no estilo roots, assim, porque é minha essência, eu acho que é onde também tem a maior troca com as pessoas, sair na rua sem conhecer o lugar e sair conversando e fotografando. Tipo, o fato de eu estar sozinho também, às vezes, melhora muito no sentido do resultado das fotos. Eu acho que eu fico mais criativo e, e eu tenho uma proximidade maior com as pessoas quando eu estou fotografando sozinho. Que aí, porque senão é a mesma coisa se chegar, sei lá, com 5 pessoas e tentar fotografar alguém e você chegar sozinho. Acaba intimidando muito mais se você está com mais gente, sabe? Mas eu acho que é muito do estilo de viagem. Gosto muito dessa pegada mais roots, mas não necessariamente preciso ficar fazendo. Então, por exemplo, sei lá, no começo eu ficava só em hostel, que era tipo barateza e conhecia gente, tinha festa, tinha tudo. Mas hoje, por exemplo, eu prefiro, se eu for viajar, prefiro muito mais um Airbnb, eu prefiro ficar tipo num hotel, porque eu tenho muito equipamento, eu tenho que editar as fotos, eu viajo mais nesse sentido para trabalho, então tipo, eu gosto de ter o meu momento. Uma coisa que eu gosto muito é tentar manter uma rotina mais saudável, então tipo academia ou fazer alguma coisa que dá uma sair correr. Então eu gosto de ter os meus momentos assim, mas isso porque também, cara, já viajei, sei lá, 60 países e já são mais de, sei lá, 15 anos viajando assim. É, já teve de tudo, né? Não dá para pegar um pedaço só da É, fotografia, né? O teu, eu não sei se é marido ou sim. namorado, tipo, ele consegue viajar com você, Noivo, tipo, é. noivo. Não, ele viaja pouco. Ele trabalha, é engenheiro eletricista numa multinacional, então, tipo, sempre que dá, a gente faz uma viagem ou outra, tal, mas não é, tipo, o foco de a gente ficar sempre viajando junto. Porque é interessante você falou do processo criativo, né? De viajar sozinho. Eu tava falando com a Raquel esses dias que eu sinto falta um pouco disso. E até é um projeto de eu encaixar, porque você tá com alguém, não sei, lógico, com cinco é muito mais intimidador, sem dúvida, mas mesmo com alguém, você acaba. Você não tem aquela coisa de sair, pô, você com a câmera e vou meio que sozinho, você vai indo meio com o flow, né? Você sente ali, ah, Vai. pô, vi uma ruazinha. Às vezes eu paro no lugar para fotografar, tipo, não, Raquel, dá 20 minutos aqui. Pô, às vezes eu não queria ficar 20 minutos, eu queria ficar uma hora. E não é porque Sim. é só para sentir ou acontece alguma coisa. Às vezes eu saio sozinho, às vezes, agora com a filha é mais difícil, acaba ajudando também. Mas Uhum. é muito legal isso aí que você falou da importância de estar sozinho também. Você se aproxima mais, você se força a também se envolver mais com as pessoas. E o resultado acaba aparecendo, né? Fica mais, eu acho que fica mais dentro, fica mais visceral mesmo do. Sim.
Eu gosto, assim, quando vai alguém viajar comigo, no sentido de poder me ajudar. Eu gosto sempre de ter pessoas na foto, às vezes quando é de paisagem e tal. Então, nisso me ajuda muito. Mas se eu quero fotografar, tipo, bem e ter um processo criativo maior, eu acho que sozinho eu consigo melhor, assim, sabe? Eu Bem nesse concordo. sentido. Eu tenho mais tempo, eu tenho mais, tipo, até motivação de ir lá e fazer, sabe? Porque você acaba que está com mais alguém, não, vamos ficar mais tempo aqui, vamos, tipo, Você reflete almoçar. mais, eu acho, né? Você se absorve no local que você está e você começa a pirar nas suas reflexões e traduzir em fotografia. Se você está com teu amigo, você para, oh, e aí? Pô, você pegou aquele. Você está com sede? Tipo, você desfoca um pouco, né? Uhum, Eu vi uma total. foto tua que eu achei do caralho na Arábia Saudita. São 5 mulheres. Elas Uhum. estão te olhando assim, parece que uma está mostrando o relógio. Você vê o olhar assim, puta, cara, profundo. E aí você falou, pô, foi acho, fazer um festival, não sei exatamente o que era, achei do caralho. E acho que traduz um pouco disso, assim. Acho que aquela foto traduziu um pouco do que a gente falou agora aqui, assim, de estar ali no momento e... Como é que foi a Arábia Saudita? Eu tô fortemente inclinado aí para a Arábia Saudita agora, no começo do ano que vem, com a minha filha de 5 meses. Acho que vai Ai, que ser a massa. primeira viagem internacional dela. Ah, ela foi para Espanha já, ficou lá um mês na Espanha. Aham. Você achou legal? Foi, quando você foi? Aí é mais Cara, eu curiosidade minha fui. mesmo, aqui eu tô anotando as dicas aqui Tá. agora. Sim, eu fui em 2019 e eu fui a convite de uma empresa para falar sobre esse festival que eles tinham, que era no interior da Arábia Saudita. Só que você acredita que eu fiquei lá, acho que, sei lá, 20 horas na Arábia Saudita? Tipo, 20 foi horas? muito rápido. Tipo, e era assim, acho que 24 horas no máximo, assim, eu tava na Jordânia e aí eles, né, a gente tava negociando por e-mail e tal, foi uma função para eu conseguir o visto, e aí eu fui especificamente para esse evento no interior. Eu amei e acho que o país tem muito mais para oferecer do que só onde eu fui, sabe? Tem a parte do deserto e tudo mais. Então, com certeza eu quero voltar para conhecer mais assim lá. Eu não sabia que você tinha ficado tão pouco tempo. Eu achei que você tivesse. Como eu só vi aquela foto e eu vi falando do festival, eu achei que eram. Porque, uma pergunta, os caras te chamaram por interesse no teu público brasileiro ou você fez o material fotográfico, entregou para eles e. Porque isso é Não, uma foi coisa no que eu meu vejo público muito. mesmo. É? Foi no meu público e assim, é que como eu tava na Jordânia e depois eu ia pro Burning Man nos Estados Unidos, então eu não tinha tempo, sabe? Eu falei, ó, e a vantagem ainda era que eles, tipo, né, eles pagaram para fazer esse trabalho e aí depois ainda iam me voar pro Estados Unidos, que eu tava, tipo, longe. Bom, Então, fiz a tipo, tua já perna fui ali. para lá. E ainda, sei lá, era de executiva, assim, sabe? Então, Porra, tipo, vou, só vou conheço de nome. direto. Então, assim, óbvio que eu quero voltar e conhecer mais, até tô, tipo, mandando alguns e-mails para conhecer. O que aconteceu muito nessa questão das viagens e trabalhos, acabou que nos últimos anos eu fiz muito trabalho para cliente. Então, não foi viagens que eu realmente queria fazer, sabe? Tipo, não nesse sentido, mas assim, países que eu queria visitar, por exemplo, eu gosto muito de país subdesenvolvido, assim, sabe? Então, sei lá, Etiópia, alguns outros países Uhum. da África, da Ásia. E como foram surgindo os trabalhos, eu tava, sei lá, indo sempre para Mykonos, indo para, tipo, mais, sei lá, países na Europa, Uhum. sei lá, fui inúmeras vezes para os Estados Unidos e, tipo, sei lá, Argentina, algumas coisas assim. Então, acabou que eu repeti muito país por conta dos trabalhos e agora, com a pandemia e tal, eu vi que, tipo, eu não quero mais o ritmo frenético que eu tinha, tipo, de viajar, sei lá, 14 países por ano, tipo, ficar 6 meses fora de casa. Tipo, não é o que eu quero mais hoje como, tipo, pessoa, sabe? Eu quero levar um pouco mais devagar e tentar viajar para os lugares que eu realmente quero viajar. Então, sei lá, Cazaquistão, tipo, eu tô com vontade de viajar, vou fazer uma viagem tipo, para realmente fotografar lá. Tipo, a Etiópia, eu tô esperando só baixar um pouco mais as passagens aéreas para poder visitar. E mais nesse sentido, assim, Islândia, sei lá. Aí a lista é enorme, assim, de Aonde lugares é? que. Vai, já que você deu a Ah, provocação, você falou Cazaquistão. cara, Não, sem Cazaquistão de compromisso, né? O que vem moto, na sim. cabeça. Assim, o que eu quero fazer é Cazaquistão de moto, Mongólia, tenho muita vontade de conhecer.
Um lugar que ainda me enrolei, que não fui, mas quero muito, é Islândia, que eu tenho certeza que eu vou amar e, tipo, Uhum. assim, vai ser absurdo. E Etiópia também é um lugar que eu quero Toma cuidado, a Etiópia tá conhecer. com os conflitos lá, cara, principalmente no norte, só fique Sim, esperto, não vai sem pesquisar nada, pelo menos, o resto sim, ok. sim, sim, sim. É, mas não que eu vá fazer isso agora, assim, sabe? Mas Não, tudo bem. tipo, na lista, assim, são lugares que eu tenho vontade, assim. A China eu já fui, e na época eu fui até com a Loki para fotografar ele, e eu tinha pedido para estender a viagem por mais 20 dias, porque eu queria conhecer todo, não todo, mas vários lugares no interior da China. Só que acabou que o canal Off na época me chamou para gravar uma série para eles na Argentina, e eu tive que cancelar o resto da viagem, tipo, esses 20 dias extras que eu ia ter na China para conhecer lá, eu acabei cancelando e aí voltei para gravar. Então é um outro lugar que, cara, eu tenho muita vontade de conhecer e assim, tem paisagens absurdas. É, eu assino embaixo. Tudo que você falou aí, eu tive o prazer de ir para todos. Eu concordo que a China ainda é um puta país grande. Eu fiquei um mês lá e dá para você Uhum. fazer muita coisa. Além desse um mês, eu digo, dá para ficar 3, 4 meses para você realmente ir nas partes. Total. Dar uma. Eu acabei fazendo 8 cidades, mas eu fiquei naquele primeiro layer, né? Pô, primeira vez Sim, que eu fui para Xangai, para Beijing, para Pinhao, para. Pô, mas eu vi que o negócio é você usar essas cidades como base, cara, e dar um jeito de se misturar, cara, para você tentar ver uma China que a gente acaba não vendo muito. Eu acho que deve ter muito valor escondido ali para fotografia, para história, para a vida mesmo, cara, para desconstruir um pouco total. da. Acho que a China é um país que chega muito traduzido pra gente. A galera conta a história que quer contar. E poder ir lá e ver com os próprios olhos, acho que deve ser do caralho. Além dos lugares. Sim. É, eu tenho uma lista, assim, na China que já estava tudo pronto, assim, dos lugares que eu ia passar. E, assim, a minha vibe é muito natureza e pessoas e comunidades, tal. Então, tipo, meio que me baseei nisso, assim. Mas agora tem que esperar um pouquinho aí, vamos ver quando que vai dar. A gente teve uma experiência que a gente acampou uma noite na muralha da China. Dormimos lá em cima. Caramba, que foda, Foi uma que puta massa. noite de merda. O cara falou que ia fazer frio, Ah, fez um puta frio. Eu tava de bermuda, mas assim, o rolê, cara, 11 horas da noite, eu e a Kel pegamos uma lanterninha do celular e saímos andando pela muralha, uma parte velha da muralha. Falando, caralho, nossa, olha onde a gente chegou, Kel, que loucura. E aí tinha mais um sim, casal total. acampando com a gente. Tinha mais um casal acampando com a gente. Eu comecei a trocar ideia com o cara, fulano de tal, de Nova York. Fui descobrir que o cara era o fundador da OLX. Meu O Deus. cara, aí eu fui no Google depois, o puta cara pica, Ah, tipo, angel investor de um sim. monte de lugar, Forbes, 500 caras mais ricos do mundo, e o cara acampando com a Eu, gente ali. Eu falei, mano, que loucura. A gente tinha sido convidado, sei lá de onde o cara veio. Eu falei que a vida é muito louca, né, cara? essas experiências assim são as que mais marcam, né? O Tipo, cara foi mais escroto comigo também, vai tomar no cu, tipo. A filhinha dele foi gente fina. Eu fiquei mais com ideia com a filha dele de ah, 10 anos do que com ele depois. Mas meu faz Deus. parte. Você falou do Alok, né, cara? Quando eu comecei a ver tuas fotos, eu vi você fotografando um cara com uma mulher. Eu sou péssimo. Eu olhei e falei, cara, quem será que é? Eu falei, é Alok. O Alok eu conheço de nome. Aí depois eu vi que você foi uma Aham. porrada de festival, cara. Da onde surgiu essa conexão? Você fotografou ele? O que você fez? Você Eu já fez fiz essa. já fiz algumas viagens com ele, eu fiz o casamento dele e tal, mas surgiu bem sem querer, na verdade, porque na época, tipo, quando ele era pequeno ainda e tava rolando, sei lá, um concurso tinha que mandar um videozinho e tal, e aí você conseguia uma festa, tipo, e assim, ele era bem pequeno ainda, e acabou que eu consegui uma das vagas para ir para a festa lá, e aí antes da festa ia rolar um rolê de barco, que ele ia tocar e tal, e era aqui em Santa Catarina. E aí nisso alguém comentou para ele no dia lá que eu era fotógrafo e que tinha ido para Argentina de carona, sem dinheiro, e tal, que eu tinha feito um mochilão, e tal. E aí depois ele trocou uma ideia comigo na festa, tal, tipo, depois da festa que ele tocou, ele foi lá conversar comigo, contar, né, que alguém tinha comentado isso com ele e tal. E aí ele me seguiu no Instagram. E aí ficou por isso, assim, tipo, nunca mais meio que conversamos, tal. E aí depois de uns anos ele mandou uma mensagem, tipo, elogiando meu trabalho e tal. E aí na época eles queriam me chamar para ir para a Copa do Mundo, que é para fotografar ele lá na Copa. Mas aí com a minha agenda já não, tipo, não tinha batido, tal. E aí depois ele chamou para
fazer o noivado, ele ia pedir a Romana em casamento, e era na Grécia e tal, e aí ele me chamou para fazer essa viagem e ele ia tocar na Tomorrowland, na Bélgica. Então daí foi a primeira viagem, e aí a gente virou amigo e tal, e depois, tipo, rolaram várias outras viagens. Ele me chamou para fazer o casamento no Cristo, mas infelizmente na data eu não estava disponível, tipo, é foda, porque tipo, era uma coisa que eu queria muito ter feito, assim, sabe? Tipo, eles Você saíram do tinha na casamento e me data. mandaram mensagem. Eu nem sabia que ele casou no Cristo, mas, pô, me soa como uma parada muito da hora. Muito, Tipo, meu você Deus. tava onde que você não Tipo, pôde cancelar a cara, porra? eu tava no Peru e era um trabalho que, tipo, tava ganhando em euro para uma empresa Tá bom. fora e eu ganhava por diária e eram, sei lá, 30 dias no Peru, 20 dias no Peru. Então, tipo, na época eu não quis me queimar com a empresa porque eu sabia que, tipo, poderia ter outros trabalhos com eles e acabou que eu não fui. Mas aí depois eles me levaram para Indonésia, que eles fizeram um casamento só deles dois, assim, que era aqueles elopement wedding, e foi num lugar tipo animal, e aí eu consegui registrar, tal. Então, E acabou você que foi fiz um dos fotografar? Só casamentos com você eles. estava fotografando a parte de cobertura desse ou tinha mais gente também? Não, só tinha um cara de vídeo, tipo, que era meu amigo, então eu só tava nas quatro na viagem. Tipo, Caralho. Você ficou e ficou no, num puta pico legal assim? Foi maneiro demais? foi, aham. Porra, que tesão, hein? Pô, é. Então, A vida é até louca, né, cara? A vida é é louca. engraçado que no hotel que eles estavam lá, a gente tava tomando café da manhã e tava o Kanye West e aquela Kardashian também, a Kim Kardashian, tipo, na mesa do lado, assim, sabe? Eu li na Tipo, porra da pauta. Você me mandou uma pauta do outro podcast que você participou. isso. Aí eu falei, eu não vou ler, porque eu não quero ficar enviesado, tá ligado? Porque depois se eu não acabar Aham. repetindo, porra, não faz sentido nenhum. Aí agora, faltavam uns 20 minutos pra começar, eu bati o olho. Falei, deixa eu olhar também, né? Vai que tem. Aí tava escrito lá, Sei. café da manhã com. Eu anotei aqui. Tem alguma coisa de Justin Bieber e a Kim Kardashian. Eu falei, que porra é essa que o cara tá fazendo? Não, esse aí foi um rolê, tipo, aleatório, assim, eles estavam lá e na época eu nem tirei foto nem nada, mas eu devia ter feito uma fotinho só pra registrar Mas eu esse acredito. momento inusitado, assim, sabe? Tipo, aleatório, do nada, café da manhã, Mas o Justin tipo, na Bieber mesa do aparece lado aonde deles. nessa história? Não tem Justin Bieber também, que eu anotei Cara, do aqui? Justin Bieber também foi bem aleatório, assim, foi engraçado também, mas eu tava, sei lá, em casa e foi também 2018, 2019, eu acho. E ele fazia live direto, assim, eu acompanhava, assim, as fotos dele e tal. E aí na live, tipo, você podia mandar, tipo, convite para participar. Eu nem sabia direito como que funcionava. Tipo, Ele eu mandei o aceitou. convite, assim, tipo, aleatório, e do cara não aceitou do nada, assim. E aí a gente ficou batendo uma papo, assim, tipo, uma galera assistindo. E foi engraçado também, tipo, foi Ah, e coisas seus aleatórias. Eu amigos nem viram? acreditei na hora, Teve uns assim. amigos que Não, viram todo mundo assim? viu, e aí tudo, tipo, a galera começou a mandar mensagem, tipo, desesperado pra mim depois, assim, tipo, da onde, que é isso? Que história é essa de live com o Justin Bieber, não sei o quê. Ô, Brian, e você já curtia música eletrônica? Já é uma parada que você gostava, assim, Cara, tipo. é, eu sou bem eclético pra música, mas música eletrônica, festival e experiências diferentes, tanto é que, tipo, o Burning Man, que é uma comunidade e tal, eu fui duas vezes e pretendo sempre voltar, assim, porque é realmente uma experiência que me faz desconectar do mundo, viver só aquilo e realmente conhecer pessoas, ter uma experiência diferente, assim. E teu noivo também gosta de música eletrônica ou Não, muito. ele gosta Tipo, não. Tipo, essa do, vamos sertanejo? dizer, o Burning Man, né? Que é, tipo, pra mim é uma das melhores experiências da minha vida, assim. Ficar lá, sei lá, 7 dias sem banho, no meio do deserto e, tipo, pedalando e conhecendo, vendo as estruturas de arte e tal, fotografando. E pra ele, não. Tipo, Ele não nem é tão vai. roots nesse. Não, eu não sei se ele vai, assim. Acho que Ele vai e fica um de dia, início, tá não. ligado? Ele fica um dia, vaza e te espera no Não, ele Yosemite tem ali. medo de ir, não gostar e acabar com a vibe, assim, mas a princípio ele não vai, ele vai deixar eu ir mesmo, curtir e ter meu É, momento é do melhor que, também. tipo, Às vezes ficam porque felizes. as férias dele, ele não, tipo, não tem tanta essa vibe, mas a ideia, tipo, de acampar, e ele super anima, assim, sabe? Tipo, a gente sempre vai aqui perto em algum lugar acampar, fazer, tipo, uns esquemas mais roots, assim, é legal, sabe? Tipo, não precisa viajar, tipo, pra longe, sabe? Você pode, mesmo essa questão da fotografia e tudo, cara, você pode fazer tudo na tua cidade também, sabe? Tipo, você quer treinar teu olhar fotográfico, você vai em casa, você pode, tipo, quer ir acampar, vai para qualquer lugar aí, tipo, na beira de um rio, numa cachoeira ou numa montanha. Tipo, você não precisa estar indo lá no Everest para fazer isso, sabe?
É, da hora se você Você puder, mas se não consegue, puder, você também curte óbvio, onde tá, né, cara? sim. Eu acho que o importante é você estar tendo a experiência ali, estar curtindo aquele momento. Mas vou fazer uma pergunta. Você falou, né, pô, de fotografia, você falou, pô, fotografa na tua casa, fotografa na tua cidade. Mas você concorda que quando você vai para uma cidade, para um país que nem, putz, desce em Bali lá, ou desce Lombok, sei lá, umas ilhas na Uhum. Indonésia, ou falou, fui para Tailândia. Você concorda também que quando você olha para uma sociedade, uma cultura tão diferente, isso aflorece também na gente a nossa percepção? Uhum. Tipo, uma vez eu fazia um cara falou para mim, faz uma matéria da praia, era uma revista de Porto Alegre, ele falou, faz uma matéria sobre maresias. Puta, eu ia muito para Maresias, tinha uns amigos que tinham casa lá desde moleque, crescia, eu sou paulista lá. Falei, caralho, meu, para mim é tudo tão normal, porque eu tava tão acostumado, tão viciado, que era difícil enxergar um ângulo para contar uma história. Mas quando Sim. você desce, por exemplo, na Tailândia, tudo é uma história. Chegou no aeroporto já é uma história. Também tem isso que Sim. ajuda, né? Quando você vai para um lugar muito diferente, né? Eu acho que assim, no sentido criativo do modo geral, sim. Eu acho que acaba sendo mais fácil, né, de você É, conseguir ser criativo e mostrar uma coisa diferente. Mas você sair da tua zona de conforto na tua própria cidade ou no teu próprio país e tentar ser mais criativo é mais desafiador. Tipo, sem é dúvida. isso, a gente tá muito acostumado, entendeu? Tipo, se eu sair fotografar aqui em Curitiba, teoricamente tudo vai ser mais normal, né? Mas se eu sair fotografar num país no Sudeste Asiático, já as vestimentas das pessoas, as características de fisionomia do rosto e tudo mais, vai ser, tipo, já vai ser um diferencial. Mas é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos no meu curso online, né, de fotografia, que as pessoas comecem a reparar mais no cotidiano, nos detalhes, para realmente trazer essa mensagem, trazer o que elas querem passar na mensagem da foto, assim. Mas é óbvio que você estando num lugar totalmente diferente, você fica muito mais criativo, é muito mais fácil e tudo também é muito mais diferente. O que eu acho que tem um ponto legal do que você falou é que quando você fala para sua turma, você fala, pô, tem um curso online, eu tenho os alunos, fala para eles praticarem na sua cidade, o cara não deixa de ganhar mais habilidade com a técnica, com a câmera também, né? Porque é um exemplo, você vai lá fotografar a aurora boreal. Aí, pô, talvez seu aluno saiba, lógico. Ah, uma longa exposição, de repente, puta, vou testar os ISOs aqui para ver se vai ter muito ruído ou não vai. Mas o mais comum que eu vejo é o cara chegar lá e a hora que dá a aurora, que ela é tão rápido e tão tesão, aí o cara vai montar a câmera, ele erra o horizonte sai todo torto, ele esquece que tem que, porra, se a abertura é na mínima ou na máxima, o que é a velocidade. Aí sabe o que ele faz? Ele até ajusta, mas ele esquece de arrumar o foco, que tinha que ser no infinito. E aí a foto sai, sei lá, Sim, então, quanto mais você tem uma tempestade em Curitiba, abre a janela, tira uma foto de raio, começa a treinar, que o dia que você estiver num lugar sim. foda, vai ficar mais fácil, né? Eu sempre falo, você só vai evoluir, não só, né? Mas quem evolui muito rápido é quem fica praticando o tempo todo, assim. Você só vai conseguir o resultado das fotos se você praticar. Não adianta nada ficar só vendo vídeo ou só estudando, tipo, no online, que é óbvio que tem alguma outra técnica que você vai aprender online, né? Então, por exemplo, tudo isso que você citou da aurora boreal, longa exposição, mas você tem que colocar em prática para você conseguir ter maior eficácia, Executar, tipo, né? no resultado da foto. Executar, né? Sai da técnica só Então, da teoria e pôr na execução, né? sim. Fotografia é muito isso, assim, é muito, tipo, praticar para poder evoluir. Ô, Brian, falar de destinos para acabar, daqui a pouco eu vou te liberar aí. Quando você andou, você falou, pô, fui para 60 países, cara. O que que foi? Eu já sei alguns aqui que você acabou citando. Falou, teve uma rápida visita na Arábia Saudita, fui para o Marrocos, eu vi umas fotos suas em Chefchaouen lá, que é a cidade azul. Uhum. É, onde foi mais que você gostou, assim, cara? Foi do caralho? Que lugares que marcou você? Cara, acho que são experiências, assim, de modo É, geral, mas Mianmar, para mim, é um lugar que me marcou muito. Eu voltei para lá depois de uns 7 anos, mais ou menos, eu levei minha mãe para conhecer. Índia é um lugar que me marca muito também pelas pessoas e pelo resultado das fotos que eu consigo e por ser um país tão diferente e poder pegar trem, dormir no trem e que o povo é bem hospitaleiro, é aberto. É um país que assim, ou você ama ou você odeia, não tem um meio termo assim. E eu sou do que ama. Tudo que envolve, acho que mais com pessoas ou paisagens bonitas. Então, sei lá, Moçambique também, que eu já fui algumas vezes para fotografar as crianças
lá. Também é um lugar que me marcou bastante. E aí a questão mais de paisagens, essa viagem do Canadá, eu achei muito legal, tipo, ter feito de carro e passado pelas montanhas, ter feito as trilhas. Recentemente, agora eu fui com o Guilherme, a gente foi para o Kauai, que é no Havaí, é uma das ilhas mais remotas lá. E, cara, animal. Tipo, a gente decidiu ficar, se eu não me engano, 10, 12 dias. E todos os 12 dias a gente pegou um carro e a gente acampou. Então, acampou em cima da montanha, acampou na praia. Tipo, nenhum dia a gente dormiu em hotel, nem nada. Só, tipo, cozinhando e indo de uma praia para outra e fazendo, tipo, a nossa experiência. Então, é um destino que eu gostei bastante, assim. Eu gosto muito também de envolver quando tem praia com montanhas. Então, por exemplo, na Grécia tem Navajo Beach. Para mim é um lugar que eu acho surreal. Enfim, é mais essa questão aí mesmo de ou paisagens muito fodas ou pessoas. E as pessoas, quanto mais simples, mais elas agregam, mais elas ensinam. E que eu mais tenho vontade, assim, sabe? Que eu tenho essa troca realmente com elas. E para onde tem em 2022, tem alguma coisa já marcada? Como é que tá a suas próximas Cara, e aqui a gente vai viagens? casar em março, né? E a ideia era inicial era fazer Islândia de carro e fazer lá, sei lá, 15 dias pela Islândia de carro. Mas a gente desistiu porque acho que se a gente fizesse isso, o Guilherme não ia me ver nenhum dia. Tipo, eu ia só ver minha câmera assim na cara. Então, tipo, a gente falou, cara, Você vamos fazer uma desistiu, coisa. né? Você viu que ele ia ser É, bom para você, que você estava roubado. acho Eu que ia quero pedir o divórcio já. você ia ficar lá. Era para mim sempre tipo, acho que lua de mel era a ideia era fazer uma coisa totalmente diferente e tal, mas hoje eu vejo que não, tipo, vou fazer uma coisa bem Para tradicional vocês zona, tipo dois, né? hotel. Porque senão, tipo, eu não vou sentir tipo a Islândia que eu quero, sabe? A Islândia que eu quero é fotografar, ir lá e tentar trazer Não, e ele um vai perceber resultado teu legal. conflito, né? Ele vai perceber teu conflito, que é você tá no hotel com ele lá e você tá louco pra sair, tipo, você vai estar com a cabeça. Sim. E, Não e- é um destino para lua de mel e eu vou pra te falar gente, uma. mas Aí é uma dica de um amigo que vai. Eu já ah, casei, você vai casar. A Islândia, não sei o quanto você já fez a Escandinávia e região, ela é muito cara pelo que ela te oferece, ou seja, ela te oferece muito sim. location. Então você vai pagar uma puta nota, sei lá, 500 euros para ficar no hotel, você vai chegar lá, o quarto de hotel não tem nada, nada, às vezes não tem nem televisão, mas você Sim. tá perto do pé do vulcão. Então se você tá pensando em ficar mais tempo dentro do hotel, eu acho que com certeza você vai achar lugares que oferecem um melhor custo-benefício, puta hotel legal, com spa, com uma Sim. piscina, sei lá, uma Por Tailândia da exemplo, assim, vida, com certeza ou vai ser. até Maldivas, assim, é bem clichê, mas não é muito minha vibe. Mas talvez seja um lugar que pra gente, tipo, seja legal no sentido de, cara, a gente vai poder curtir. Eu não vou ficar louco lá querendo fotografar, entendeu? Tipo, vou fazer umas fotos e tal, mas tipo, vai ficar mais nessa, entendeu? Vai ter nosso momento lá, curtir, comer bem, ficar na praia e tal. Porque aí pelo menos eu não sofro tanto, assim, É, eu tenho o dedinho pesado de querer sempre registrar tudo, sabe? você vai acabar fazendo, você falou, você vai acabar fotografando, você vai achar um ângulo ou outro de uma história, mas a hora que você se vê numa ilha também, que você dá a volta ali 5 minutos, você fala, foda-se, Sim. vou aproveitar o Guilherme, depois eu vejo isso. Mas com É certeza ano bom. que vem vai ter mais viagens. Esse ano eu foquei mais em estar em casa e ter esse tipo descanso. E aí tô esperando só o momento certo para poder fazer algumas viagens mais pontuais. E a minha ideia realmente é essa, assim, sabe? Escolher os países para ter as experiências que eu realmente quero, assim. Porra, lógico, isso é legal, acho que é o que faz mais sentido, você, sei lá, você tem um motivo, né, no sentido em termos de experiência, do que você quer, eu vi no teu site falando, porra, fazer yoga com as estrelas no Saara, tipo, acho que a hora que você consegue adicionar isso, é as viagens que você acaba lembrando. Porque os lugares estão lá, Sim, né, cara? Os lugares estão lá, todo mundo vai, tipo, você tem que agregar uma experiência para você, porque é o que eu falei, o que que eu lembrei da China? Eu lembrei de eu acampando lá na muralha. É isso que acaba ficando, né? sim, Porra, total. cara, fala um pouco só pra gente finalizar. O pessoal te encontra no Instagram, Is This Real? Você falou tem um curso, Isso. tem os fine arts, tipo, vende teu peixe É, aí. no, tá. Na minha bio ali tem um link onde tem todo o meu site com todas as informações no sentido do trabalho. Então, hoje eu trabalho muito com essa parte mais comercial para produção de conteúdo para as marcas, né?
E aí tem também a parte do meu curso online, que já tem mais de, sei lá, 500, 600 alunos que estão comigo, onde eu ensino do zero a fotografar. Então tem muito da parte de olhar fotográfico, edição. Cara, tem tipo, mais de 90 aulas onde eu abro tudo Ó, abertamente assim para os alunos. E assim, muita gente tem essa dúvida de fazer algo online, mas realmente tipo tá bem mastigado e se a pessoa consumir aquilo ali, ela vai conseguir melhorar muito o olhar fotográfico delas, assim, porque eu pego, sei lá, analiso 20 fotos minhas, por que que eu tirei aquela foto daquele jeito, o que que eu pensei na hora de fazer e tudo mais. Então tem muito conteúdo ali. uhum. E tem as viagens, né, que são as experiências que é Is This Real Trips, que tem pro Egito. Em 2022 a gente tem uma em maio pro Egito, ainda acho que tem mais umas 5, 6 vagas, mas vão ter algumas outras para destinos internacionais e também tem algumas para destino nacional. E agora também tem essa questão das fotografias em fine art, que eu estou entrando. Provavelmente o lançamento vai ser em janeiro, que aí são várias fotos de estilo decoração. E aí também as pessoas que querem, elas podem customizar conforme a foto que elas precisam. Então elas me mandam mensagem, falar, ah, cara, eu preciso de um retrato, ou preciso de uma coisa com um tom mais tipo de pôr do sol, enfim. Aí dá para procurar no meu banco de imagens uma foto que faça mais sentido para elas. Muito bom. Isso aí das impressões que você está fazendo em Curitiba, você vai fazer em São Paulo, É, isso? não, vou fazer em Curitiba, porque aí posso assinar, fica mais fácil para ir. Aí quando eu não puder assinar, vai ter o O fazer a certificado. chancela para É. isso. Se quiser, em São Paulo tem o pessoal da Espaço Visual. Puta, eu já trabalho muito Massa. tempo com eles, o Paulinho. Cara, nota 10. Ah, Em termos de me passa papel, depois. em termos de Aham. papel, preço, e o legal, que eu sinto mais, eu faço, minha irmã é arquiteta, eu acabo vendendo muito quadro para ela, para os clientes. E o maior problema hoje é entrega no Brasil, principalmente quadro enquadrado. Se você vai vender só o rolo, puta, você vai enrolar a peça de fine art, chega lá na hora de esticar, não fica legal. E aí eu tenho Uhum. tentado montar uma rede de, então, sei lá, tem um laboratório em Pernambuco, em São Paulo, em Brasília, Ah, para que poder foda. imprimir nesses lugares e não ter que mandar. Tipo, aí o cara já imprime, consegue imprimir na mesmo tipo de impressora, mesmo pigmento, mesmo papel. Isso é uma coisa legal Uhum. para. Pô, mas Ah, animal. interessante. Sei lá, É, depois são. me passa isso aí, porque eu posso pensar. A É, princípio eu ia fazer aqui em Curitiba só, mas é mais dá pra dar uma entregar. Você faz uma pensada. peça de 1,5 m, sei lá, quadrado, 1,5 m por 1,5 m, o cara quer com vidro antirreflexo, com a moldura tal, aí você quer que entregue lá em, sei lá, BH. Puta, vai por caminhão, tem que tomar cuidado. Aí geralmente o cara não é tão cuidadoso, aí você, puta, tem que encher. Mano, chega lá Sim. 2 quadros, de tanta coisa que você põe para não quebrar. Porque É, os caras da transportadora, foda-se, joga e bate a ponta, trinca. sim. Pô, legal, cara. Eu queria agradecer você pela disponibilidade. A gente nos conhecia, então, por você ter topado esse bate-papo. A ideia aqui era a gente, primeiro, eu conhecê-lo melhor, quem está por trás das fotos, e de alguma forma, isso aqui vai parar no Spotify, no Apple Podcast, no Google, vai para o YouTube, vai para o nosso Facebook, tem 700 mil seguidores, vai para o Instagram. Ah, eu vou distribuir tudo quanto é lugar. Sim. E eu espero que a turma conheça mais seu trabalho e que isso de alguma forma gere mais trabalho, mais amigos, mais receita para você no futuro. Com certeza. Obrigado você aí pelo convite. Obrigado a todo mundo que ficou até o final aí também para ouvir tudo que a gente tinha para Ah, compartilhar. cara, Se ficou alguma dúvida, também pode mandar mensagem lá no DM, no Instagram, que aí eu vou estar tentando responder vocês também. Então lá. boa. Vou terminar aqui a transmissão. Brian, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a Obrigado gente. você.